senhores vereadores, população de Nova Friburgo. Quero acreditar que estamos vivendo o pior momento da nossa história. Se não o pior, um dos mais nebulosos, um dos mais trágicos, um dos mais desorganizados momentos políticos da nossa história. Eu nunca vi uma cidade que tem 4, 5 prefeitos, que é achincalhada fora do nosso estado, dentro do nosso estado, por essa instabilidade jurídica, política, administrativa. Viramos motivo de chacota e de brincadeira por causa disso. Primeiro se elege Dr. Heródoto, prefeito, sufragado nas urnas. Ele sai e assume o prefeito Demerval, que dá a chave da cidade e diz que o prefeito é o Pezão. Depois ele sai, afastado pela justiça, e entra o prefeito Sérgio Xavier. Agora sai o prefeito Sérgio Xavier e, por decisão da justiça, retorna o prefeito Demerval. Que cidade suporta isso? Que sociedade suporta uma situação trágica como essa? E vemos no jornal cadernos especiais dizendo: verdade soterrada. A verdade está soterrada, está soterrada mesmo. Estão colocando uma pedra em cima da verdade. Fizemos um levantamento pela CPI que ganhou uma resistência enorme dentro desta casa, por pessoas ligadas a um governo envolvido em atos de corrupção. E quem diz é o Ministério Público Federal, que pede a condenação de ex-prefeito por desvio de recursos públicos. E foi esse o trabalho realizado por uma CPI que teve início, meio e fim. São várias ações na Justiça, várias decisões, ainda que preliminares, da primeira e segunda vara, da vara federal. Isso não é brincadeira. Estão jogando com a vida das pessoas. Tem que ter decência, tem que ter honra, vergonha na cara, e está faltando isso. Vários erros cometidos ao longo do caminho. Um vereador suplente que vem para esta casa e convence 6 vereadores de que ele precisava de mais tempo. De um processo que tramitou por 5 meses dentro desta casa e que foi votado por absoluta maioria, aliás, por unanimidade. Isso não é brincadeira, isso é sério. Nós não estamos falando só de um jogo político, nós estamos falando da vida de 180 mil pessoas que caem no hospital e morrem sem atendimento, que falta remédio, falta espaço para cirurgia, em que a educação fica uma esculhambação porque entra um secretário, sai outro secretário, muda gestor e volta gestor, e se nomeia os apadrinhados e saem os apadrinhados e retornam os apadrinhados. Que cidade é essa? E essa Casa Legislativa tem a obrigação de corrigir esse erro. Tudo tem limite. E nós estamos passando do limite e as pessoas não suportam mais isso. E acabam nos igualando por baixo. É preciso separar o joio do trigo. É preciso entender que esse jogo político chegou ao fim, não pode perdurar mais. As decisões têm que ser soberanas, uma Casa Legislativa tem que ter, acima de tudo, um compromisso com a sociedade, não um compromisso com o governo. E um governo decadente, podre, bichado, completamente incompetente, desleixado, irresponsável. Não tem amor à sociedade, à cidade, tem amor aos interesses, a grupinhos. A população precisa reagir, tem que ir para as ruas. Chegou no limite. Essa casa foi aqui, recebeu a presença de movimentos. Eu quero ver o movimento agora clamar contra a corrupção, clamar por uma cidade mais estável, porque essa instabilidade política e jurídica só interessa a quem quer esconder as coisas. Só de olhar. Fizemos o nosso papel, apresentamos o resultado de uma CPI e a Justiça cumpriu o seu papel ao suspender, pelo menos por um tempo, aliás, manter o afastamento do ex-prefeito por um tempo, e que ele foi recorrer no STJ para que pudesse retornar, porque as decisões tomadas
da primeira instância o afastaram. E decisões muito bem calçadas, muito bem fundamentadas. Os ataques à CPI foram inúmeros, mas não conseguiram impedir o seu andamento, não conseguiram impedir a sua decisão. E só conseguiram sucesso com relação ao desdobramento da CPI, que era o julgamento político do prefeito com a cassação do seu mandato, através, obviamente, de uma manobra. Não podia ser diferente. Uma manobra política. E não adianta vir com intimidação. Quero ver quem são os Judas. Que venha ver quem são os Judas e cobre dos Judas. Porque traíram a população de Nova Friburgo, sobretudo. Não traíram só um prefeito. Traíram a população de Nova Friburgo. Isso tem limite. Isso vai ser cobrado. Mas não vai ser cobrado por mim. Vai ser cobrado pela história ao longo do tempo. Senhor presidente, a população de Nova Friburgo precisa reagir. Esta Câmara precisa reagir. A situação como está insuportável e intolerável. E não foram poucas as vezes que eu me dirigi dessa tribuna para atacar estes absurdos que se instalaram na vida pública de Nova Friburgo, assim como outros vereadores. É preciso mais do que uma voz enérgica, é preciso atitude. E tem faltado muita atitude. Por isso perdura essa situação lamentável na cabeça das pessoas, no coração das pessoas, na alma da nossa cidade e principalmente através de matérias que são publicadas e veiculadas em jornais do nosso país. Estão vendendo uma imagem negativa de Nova Friburgo. Vereador, Vossa Excelência, uma sempre pequena parte já. Pois não, vereador Manuel Martins. Como Vossa Excelência falou no Hospital Sertão, eu ontem estive lá visitando a mãe de um amigo meu, funcionário da Comercial Friburguense, e ele me levou até o banheiro do quarto onde a mãe dele estava internada e mais as outras pessoas, e eu fiquei envergonhado de ver a situação do banheiro da enfermaria 305 que eu vi ontem no Rio Sertão. Uma vergonha, uma coisa insuportável que a gente não tem nem palavras para se pronunciar ao que eu vi ontem com meus próprios olhos na enfermaria 305 do Hospital Roseta. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Só para concluir, e quero concluir falando sobre a saúde, que é uma vergonha de fato, e essa vergonha foi tornada pública através do trabalho da CPI, com documentos falsos, superfaturamento, falsificação de contrato, assinaturas que não são verdadeiras, sobrepreço, medição errada, falta de fiscalização e de acompanhamento. São inúmeras as denúncias. Acabou? Não. Há bem pouco tempo tive que ocupar a tribuna para dizer que estavam comprando soro superfaturado. Não se corrige esse vício, a menos que decadeia para alguém. E a hora que decadeia para alguém, aí a gente começa a passar ali para a nossa cidade. Muito obrigado.